O capítulo 7 do livro de Josué é uma trombeta de Deus a alertar-nos acerca do perigo de cair na sedução do pecado. Devemos nos acautelar para não sermos enredados pelos enganos de suas vantagens. Daqui a pouco, depois da vinheta, continuaremos essa conversa. Há 4 fatos que desejamos expor acerca do cuidado com o pecado. Primeiro, nós podemos ser tentados no meio de uma grande vitória. Acã foi tentado pela cobiça no meio de uma retumbante vitória do povo de Deus na cidade de Jericó. Ele cobiçou e tomou para si coisas condenadas. O amor ao dinheiro enganou sua alma e ele arruinou sua vida por causa de vestes, prata e ouro. A cobiça dos olhos foi um laço para sua alma e ele deu mais valor às coisas do que a Deus. Ele vendeu sua consciência e preferiu a vantagem da desobediência para cumprir fielmente a palavra de Deus. Davi disse mais tarde: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Ainda hoje, muitas pessoas estão transigindo com os absolutos de Deus por causa do lucro. Mas Jesus pergunta: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Segundo, nós nunca pecamos sozinhos. Nós não somos uma ilha. O que fazemos afeta outras pessoas. Deus vê seu povo como um corpo, de tal maneira que o pecado de Acã afetou toda a nação. 36 soldados foram feridos. Os outros milhares fugiram com o coração desmaiado e a liderança ficou desolada. O pecado de Acã não foi visto como uma atitude isolada. Deus disse a Josué: Israel pecou e violaram a minha aliança. Somos membros do corpo, por isso o que fazemos atinge a todos. Quando um crente transgride a palavra de Deus, toda a igreja sofre. Quando um crente cede à tentação e cai no laço do diabo, toda a igreja é envergonhada. Acautelemo-nos acerca dessa grave realidade. O pecado sempre traz derrota. O segredo do sucesso é o conhecimento e a obediência aos mandamentos de Deus. E Acã conhecia esses mandamentos. Sua desobediência deliberada trouxe derrota para o exército de Israel diante da pequena cidade de Ai. O pecado produz vergonha, derrota e morte. O pecado é o maior de todos os males. Ele é pior do que a pobreza, do que a doença, do que o abandono, é pior que a própria morte. Esses males não nos afastam de Deus, mas o pecado nos separa de Deus agora e por toda a eternidade. Deus disse para Josué 2 coisas graves. Primeira, o pecado tornaria o povo impotente diante do inimigo e reteria do povo a presença de Deus. Não há vitória onde Deus não está presente. Portanto, a derrota é consequência imediata do pecado. O pecado não pode ser escondido para sempre. Acã pecou escondido e sozinho, mas a revelação do seu pecado foi pública. Acã escondeu o seu pecado, mas Deus o destampou diante da nação. Nada fica encoberto aos olhos daquele que tudo vê. Josué e os anciãos rasgaram suas vestes e se prostraram para orar. Mas há um tempo de orar por um problema e também um tempo de levantar-se para agir acerca desse problema. Deus ordenou Josué e os anciãos se levantarem e agirem acerca do problema. O pecado de Acã foi descoberto e ele foi morto
com toda a sua família. O pecado não compensa. Cuidado, muito cuidado com o pecado. Hoje, você não precisa morrer por causa do seu pecado. Antes pode encontrar perdão em Cristo Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Se você confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados, você encontrará misericórdia. O que você vai escolher? A vida ou a morte?